Muito bem, pessoal. Vamos lá para a atualização de 2024. O que está mudando? O que está acontecendo? Essa atualização que tem gente aí fazendo terrorismo, né? Falando que é a maior mudança da Anbima. Nada disso, tá, pessoal? É uma atualização, na verdade, não é nem do edital, é de uma das normas da regulação de fundo de investimento. Está saindo a resolução 555 e entrando a resolução 175. Ela já está valendo desde outubro, mas a Anbima só está ela foi promulgada lá em abril de 2023, já está valendo desde outubro, tem um período de adaptação, e ela vai ser cobrada na prova da Anbima a partir de janeiro de 2024. Provas já no dia 3 de janeiro, que é a primeira prova, já vão estar com esse novo conteúdo. E o meu objetivo aqui é mostrar o que mudou, tá? Porque o curso já está todo atualizado, a gente nem fala de como era. Aqui é para quem estudou anteriormente e agora está querendo ver o que está mudando e o que está acontecendo, ou para atualizar conhecimento, ou efetivamente ainda para fazer a prova, porque estudou lá em outubro, setembro do ano passado e ainda não tinha acesso a esse material atualizado, né? Então vamos lá, o que está mudando na questão dos fundos de investimento? A grande mudança para o mercado é essa aqui, ó. É a questão do gestor e do administrador, tá? Antigamente a gente falava que toda a responsabilidade era do administrador, né? Então, o administrador era responsável por tudo. Agora, não mais. Agora, o gestor passa a ser responsável pelo que a gente chama de gestão comercial. Agora, cuidado com essa palavra, gestão comercial. Então, aqui é responsável pela gestão comercial. Gestão comercial não é vender o fundo, tá, pessoal? Gestão comercial é você fazer as aplicações financeiras, né? Então, o gestor é responsável pelas aplicações financeiras, ele já fazia, ele passa a ser o responsável. Com isso, acaba aquela história de que se um fundo alavancado perder mais do que todo o patrimônio, o investidor passa a fazer o aporte. Não existe mais isso. O máximo que o investidor pode perder quando aplica num fundo de investimento é todo o seu patrimônio. Isso aí é uma questão da prova. Quanto que o investidor pode perder caso aplique no fundo de investimento? No máximo, todo o seu patrimônio. Antes era mais do que todo o patrimônio, né? A possibilidade de perda era infinita, inclusive obrigando o investidor a fazer aporte de recursos. Agora não mais. Agora o máximo que ele perde é todo o seu patrimônio, porque a responsabilidade é do gestor. Outra pergunta possível da prova. Caso o fundo viole a política de investimento definida pela Assembleia, quem que é o responsável? É o gestor. Antes a gente responderia que é o administrador, agora a resposta certa é o gestor, tá? Então o gestor passa a ser o responsável pela gestão comercial do fundo. E o administrador, Henrique, o que que ele é? O administrador passa a ser o responsável pela gestão operacional. Ele passa a ser responsável pela gestão operacional, tá? Ou seja, ele é o responsável por todos esses carinhas aqui, ó. Tá? Então, ele que contrata o auditor, ele que contrata o custodiante e ele contrata em conjunto com o gestor, o distribuidor. Porque já é uma prática do mercado que o gestor negocia com o distribuidor, né? Com os bancos, com a rede de distribuição deles. Só que quem formalizava tudo era o administrador. Agora, tanto o gestor quanto o administrador podem contratar o distribuidor, tá? Então, quem é o responsável pela marcação a mercado? Quem faz a marcação a mercado é esse cara aqui, o custodiante. O responsável é o administrador. Marcação a mercado é uma questão operacional. Quem é responsável pela retenção na fonte? Quem faz é o custodiante, o responsável é o administrador, né? Quem é responsável por zelar a política de investimento? O gestor. Quem que é responsável por contratar o distribuidor? O administrador e o gestor, tá? Então, essas são as mudanças aí da 175 com relação ao papel de cada um. A outra mudança é a seguinte:
A CVM estabeleceu a existência de classe e subclasse. Para que funciona isso? Isso aí, como é que funciona isso? Isso é para acabar com o fundo de investimento em cotas, tá? Para deixar mais barato o fundo de investimento. A operação dele vai ficar um pouco mais barata. O que acontecia, né? Antes, isso já era uma realidade de mercado também. Você tinha aqui um fundo de investimento gigante, né? Então, aqui você tinha um fundo de investimento. E aí, em volta desse fundo de investimento, você tinha vários FIIs. Tinha vários FIIs. Fundo de investimento em cota. O que é fundo de investimento em cota? É aquele fundo que tem que aplicar no mínimo 95% num fundo da mesma categoria. Todos esses FIIs aqui aplicavam no mesmo fundo de investimento. Qual era a diferença entre um FII e outro? Taxa de administração e prazo de cotização. Tradicionalmente, você tem um FII para cliente. Tradicionalmente, você tem um FII para cliente que investe menos, por exemplo, esse aqui, o cliente entra com R$ 1.000, esse aqui ele entra com 10 mil, aí ele tem uma taxa de administração menor, esse ele entra com 100 mil, aí ele tem uma taxa de administração menor ainda e talvez um prazo de cotização maior. Esse aqui o cliente entra com 1 milhão, esse com 5 milhões, e assim por diante, né? Basicamente, a diferença entre um FII e outro, eles rendem bruto a mesma coisa, mas a rentabilidade líquida deles é diferente, porque a taxa de administração é diferente e, eventualmente, o prazo de cotização, que é aquele prazo que o fundo leva para resgatar o seu dinheiro, né? Ele também pode mudar, né? Mudar. O que acontece é que você criar um fundo para cada tipo de cliente é muito caro. E eles, na verdade, não estão fazendo nada, eles estão aplicando tudo nesse dinheiro aqui. Mas eu tenho que ter toda uma estrutura de um fundo para aplicar num outro fundo. E aí a CVM acabou com isso, né? Para deixar mais barato. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o fundo agora não vai precisar mais ter esse monte de coisa, né? Por quê? Porque ele vai ter subclasses. Então ele vai ter subclasses. Que vai funcionar exatamente igual ao fundo de investimento em cotas. Então, o que acontece? Essa subclasse aqui é para o cliente que entra com R$ 1.000, aí ele tem uma taxa de administração mais alta. Essa aqui, ele entra com 10 mil, aí ele tem uma taxa de administração menor. Essa aqui tem uma taxa menor ainda, mas ele tem que entrar com 100 mil, e o prazo de cotização aqui é de 10 dias, e aqui é de um dia. Então, são essas variações, existem subclasses. O que acontece agora é que quando você aplica num fundo de investimento, antes a gente falava que todas as cotas são iguais perante a Deus, né? Agora não mais, tá? Elas são iguais com relação à rentabilidade bruta, mas podem ter variações com relação à rentabilidade líquida, que é a que efetivamente entra para você, porque o prazo de cotização é diferente e, principalmente, a taxa de administração entre as cotas pode mudar. Por que a CVM fez isso? Para deixar mais barato. O fundo de investimento agora não precisa mais criar vários fundinhos filhotes para comercializar ao público. Ele simplesmente cria cotas diferentes, tá? Então, as cotas agora não são mais todas iguais como era antes. E aí, então, os fundos passam a ter classe e subclasse, né? O que é a classe? A classe é exatamente o que a gente já via antes, tá? É a antiga resolução 555 mais a autorregulação da Anbima. Então, isso aqui nada mudou, só que isso aqui a gente passa a chamar de classe do fundo. E aí, muito cuidado, ó. A autorregulação da Anbima ainda está chamando de classe do ativo, que é renda fixa, multimercado, ações e cambial, e cuidado que agora tem a classe do fundo. A classe do fundo é o que vai misturar os 3 níveis aqui da autorregulação da Anbima, tá? E vai criar essa tabela. Que não está completa, tá, pessoal? Aliás, ela é infinita, né? Eu posso inventar um fundo novo e classificar ele da maneira que eu bem entender dentro das normas da Anbima, né? Então, eu continuo tendo aqui, ó, o que é classe do fundo? É renda fixa simples, renda fixa indexado DI, renda fixa ativo, multimercado, etc, 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 etc. Essas são as classes dos fundos. Nada mudou aqui, isso é a classe. Então, possível pergunta, com relação à classe do fundo,
a classe do fundo de investimento, podemos dizer que ele pode ser renda fixa indexada ao DI, ações, mas ele não pode ter prazo de cotização diferente, né? A classe do fundo é o ativo, né? É aonde ele aplica. E a subclasse é como ele paga, né? Como a gente já falou, a subclasse vai ter taxa de administração, pode ser performance, não sei o quê. Ele vai tratar de qual é o tamanho da taxa de administração e o prazo de cotização e resgate, né? Então, a subclasse vai se referir a esses dois temas. Enquanto a classe é aonde o fundo aplica, a subclasse é aonde como o fundo paga, né? Então, quanto ele cobra de taxa de administração e qual é o prazo de cotização. O de resgate é mais ou menos simples, um dia depois da cotização para qualquer fundo, exceto fundo de ações, que são 2 dias, né? A cotização é que aí é definida em assembleia, né? De acordo com a política de investimento, por proposta do gestor. Então, na Assembleia de Cotistas agora, ela é presidida ainda pelo administrador, mas o gestor obrigatoriamente tem que participar, né? Por quê? Porque ali ele vai apresentar as questões da política de investimento para a Assembleia aprovar, né? Prazo de cotização, taxas, não sei o quê. Então, o gestor obrigatoriamente participa agora da Assembleia. Já era prática, ele sempre participava, mas agora é formal, ele tem que participar da Assembleia. Bom, então é isso que está mudando, tá? Na regulação. Com relação à taxa de administração, a partir de agora, também passa a ser obrigatório informar qual é a taxa que vai ser paga ao administrador, qual vai ser paga ao gestor e qual vai ser paga ao distribuidor. Então, por exemplo, um fundo. Que cobra lá. Vou facilitar aqui o número, tá? O fundo, ele cobra 2% de taxa de administração ao ano. Ele vai ter que dizer quanto é do administrador, por exemplo, o administrador fica com 0,5%, o gestor fica com 1% e o distribuidor fica com 0,5%. Ele passa a ter que explicar quanto que está indo para o gestor, quanto que está indo para o administrador e, se houver um distribuidor terceiro, quanto que é a comissão do distribuidor, tá? Isso é que diz sobre taxa de administração. Essa questão já tinha na prova, tá? Porque a autorregulação da Anbima já obrigava a explicar quanto que é do gestor e quanto que é do administrador, mas agora passa a estar na regulação mesmo, na própria resolução 175 da CVM. Por fim, a última mudança, tá, pessoal? E essa não vale para o CPA 10, porque é nos FDICs, tá? E CPA 10 não tem FDIC no edital, exceto no edital de renovação, mas aqui a gente está tratando do edital de certificação. Então, só para CPA 20, CE, Ancora e até CFP, né? O que muda no FDIC? Então, vamos lá. O FDIC é aquele fundo de direitos creditórios, né? Então, o que ele faz? Ele aplica em direitos creditórios, contas a receber de empresa, cédulas de crédito bancário, esse tipo de coisa. E o FDIC? Então, tá aqui, o FDIC. Então, ele vai aplicar tanto em direitos creditórios. O que são direitos creditórios? Principalmente contas a receber de empresas, tá? Mas pode ser qualquer coisa, qualquer título de crédito, quanto cédula de crédito bancária, CCBs. É nisso que ele aplica. Isso aqui não mudou nada. O que muda é aqui do lado do investidor. Antes, existia a cota sênior e a cota subordinada. Qual é a diferença da cota sênior para a cota subordinada? A cota sênior tem a prioridade no recebimento dos rendimentos. A subordinada recebe depois, né? Já era prática no mercado e agora passa a ser formal. Existia uma subordinada mezanino. O que é uma cota subordinada mezanino? Ela está no meio, né? Ela recebe depois da sênior e antes da subordinada. E aí podem ter várias séries de subordinada mezanino. Mezanino 1, mezanino 2, mezanino 3 e assim por diante, tá? Isso só vale para o FDIC, essa regulação só existe no FDIC, né? Que é justamente para diminuir o risco de crédito do FDIC, que é um risco de crédito muito alto.
Essa cota sênior pode ser vendida para qualquer investidor, antes era só qualificado. Então, a sênior pode ir para qualquer investidor, negociada em bolsa. A subordinada vai continuar sendo só para qualificados, ou dependendo do risco do fundo, até profissionais, né? E a subordinada continua sendo para o organizador do fundo, que é o administrador, tá? No FDIC a gente dá um nome diferente para o administrador, chama-se organizador. Então é isso que está mudando no FDIC, simplesmente surge essa cota subordinada mezanino. É isso, tá, pessoal, que está mudando agora para o dia 1º de janeiro. Nada de excepcional, né? Tudo tranquilo. Então, recapitulando. O gestor passa a ser o responsável pela gestão comercial, que são as aplicações financeiras que o fundo faz. A taxa de administração passa a ser obrigatório informar quanto da taxa de administração vai para o administrador, quanto vai para o gestor. E se houver distribuidor terceiro, quanto que é o rebate à comissão do distribuidor. Passa a existir classe do fundo, que é onde o fundo aplica. Cuidado para não confundir com classe do ativo. Classe do ativo é renda fixa, ações, multimercado ou cambial. Classe do fundo é aonde o fundo aplica. E passa a existir subclasses do fundo que vão diferenciar os cotistas com relação à taxa de administração cobrada e ao prazo de cotização e resgate. É isso que está mudando para 2024, além da questão aí do FDIC, né? Então, resumidamente, é isso, tá, pessoal? Sem mistério, sem complicação. Vamos lá fazer a prova. Deve afetar umas 3 questões da prova do CPA 10, umas 2 questões da prova do CPA 20 e uma questão da prova do CEA. Na Ancor e no CFP já não era um assunto muito cobrado isso aí. Não sei se vai passar a ser, mas não era. Mas é isso que impacta na sua prova. Então, não é uma grande mudança, né? Mas para o CPA 10, evidentemente, é relevante. 3, 4 questões de 50 é bastante coisa. Já no CEA já não é tão relevante assim. Está mexendo aí em uma questão da prova de 70, né? Então, também tranquilo a alteração com relação a prova do CEA, né? Então, aí as mudanças, tá, pessoal? Aproveitem aí para estudar, para rever os assuntos. A gente já atualizou todos os nossos os nossos simulados, pegamos todas as questões que ficaram desatualizadas, reescrevemos elas e gravamos novos vídeos para você já poder praticar com o conteúdo atualizado. Então, se você olhar lá algumas questões, pode se perguntar, mas será que está atualizado? Está, porque nós atualizamos todas as questões, né? Então, o simulado lá de agosto de 2022 está atualizado sim, porque nós sempre atualizamos as questões que ficaram desatualizadas, regravamos. É um trabalho do cão, mas a gente faz isso para você, tá? Então, tá tudo bem atualizado, bem tranquilinho, para você já praticar. E é bom pegar essas questões que caíram com a resolução antiga e tentar adaptar elas para as novas, porque a linguagem da questão nova, a gente ainda não tem, só a partir de 3 de janeiro. Aliás, a gente faz a prova do CPA 10 já no dia 3 de janeiro para ver as mudanças, mas deve ser, normalmente as questões são parecidas com as que vinham caindo, só faz a Ambima só faz a atualização, e é isso que a gente vai ver também lá no dia 3 de janeiro. Primeira prova do ano que a gente faz já no primeiro dia de provas do ano, né? Então, aguardem aí novidades, a gente vai ser o primeiro curso que vai mostrar como está o novo edital, tá bom? Sem susto, sem mistério, sem grande mudança, é isso que está mudando, beleza? Vamos em frente, bons estudos, estou à disposição aí nos nossos grupos de estudos aí pelo WhatsApp, para qualquer dúvida que venha a surgir.